Depois de aprofundar o tema da inspiração, nós devemos estudar agora o tema da canonicidade dos textos bíblicos. Quais são os livros canônicos que a Igreja reconhece como inspirados por Deus? E para entender o cânon bíblico, devemos, em primeiro lugar, aprofundar o conceito de canonicidade, visto que é um conceito que está intimamente ligado à inspiração, se encontra o aspecto da canonicidade. E podemos definir que são canônicos os livros divinamente inspirados, recebidos pela Igreja e reconhecidos por ela como a inefável regra de fé e prática em virtude de sua origem divina. Então, cada uma dessas palavras aqui são importantes, né? São canônicos porque divinamente inspirados. É a inspiração que é a base para depois esse reconhecimento canônico, que são recebidos pela Igreja e reconhecidos por ela como regra infalível de fé e de prática. Então, esses livros reconhecidos pela Igreja vão pautar também a nossa fé, porque estão de acordo com a nossa fé e, ao mesmo tempo, a nossa ação, a nossa prática. E o motivo disso é porque provém de Deus, em virtude de sua origem divina. Embora todos os livros canônicos sejam inspirados e nenhum livro inspirado exista fora do cânon, as noções de canonicidade e de inspiração não são as mesmas. Os livros são inspirados porque Deus é o seu autor. Eles são canônicos porque a Igreja os reconheceu e os admitiu como inspirados, pois só a Igreja, por meio da revelação, pode reconhecer o fato sobrenatural da inspiração. Então aqui nós vemos que a canonicidade está intimamente ligado ao conceito de inspiração. A inspiração dos livros depois vai permitir esse discernimento da Igreja para reconhecer quais são os livros divinamente inspirados e, portanto, canônicos, ou seja, formam parte do cânon. No grego, cânon, primeiramente vem de cana, que é a cana era usada como um instrumento para medir o tamanho, a altura de objetos, para medir a distância. Eram usados caniços, né? Daí vem cânon no grego, que visto que era o instrumento, a cana era o instrumento para medir, portanto, a palavra cânon derivou, num segundo momento, ao significado de regra, uma espécie de régua, né, que mede algo. Então, a regra da fé, portanto, é essa régua, essa medida. Então, canônico é aquilo que foi medido e reconhecido como definitivo. Aqui devemos fazer uma observação. Os livros canônicos da Bíblia foram escritos em 3 línguas, aquelas 3 línguas que estavam sobre a cruz de Jesus, no letreiro da cruz de Jesus: hebraico, aramaico e grego. Sendo que a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, grande parte do Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Para estabelecer os livros canônicos, a Igreja teve um duplo trabalho. Primeiro, determinar os livros canônicos do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, em segundo lugar,
determinar quais os livros que entrariam como canônicos para o Novo Testamento. E para isso a Igreja utilizou-se de alguns critérios. Portanto, a Igreja precisou determinar quais livros entrariam, formariam a ser parte do cânon, quais são os livros inspirados do Antigo Testamento, e depois os livros inspirados do Novo Testamento. Existem muitos escritos, digamos assim, do Antigo Testamento que não formam parte do cânon, assim chamados os apócrifos, escritos apócrifos do Antigo Testamento. E também muitos escritos da época do Novo Testamento que também não formam parte do cânon e são conhecidos como apócrifos do Novo Testamento. A Igreja teve de fazer esse discernimento dos livros do Antigo e do Novo Testamento. E ela seguiu os seguintes critérios de canonicidade. Para o Antigo Testamento, a Igreja serviu-se sobretudo da Bíblia dos 70. Essa Bíblia foi a primeira tradução da Bíblia ao grego, feita no 3º século antes de Cristo. E essa Bíblia grega, a Bíblia dos 70, foi a Bíblia que se difundiu pelas comunidades dos judeus da diáspora em todo o mundo. Então foi uma tradução feita em Alexandria, no Egito, mas que depois, com a cultura helenista, se difundiu por todas as comunidades judaicas do Império Romano. A Bíblia grega dos 70. E é interessante que os evangelistas e os apóstolos, quando citam o Antigo Testamento, citam segundo a Bíblia dos 70, na maior parte das vezes. Portanto, então, é uma Bíblia importante, porque era a Bíblia do tempo de Jesus e também do tempo dos apóstolos, e a Igreja deu continuidade à leitura da Bíblia dos 70. Essa Bíblia dos 70 continha alguns textos que nós temos hoje na nossa Sagrada Escritura. Então a Bíblia dos 70 foi um critério para estabelecer quais livros eram inspirados, ou seja, aqueles contidos na Bíblia dos 70 intérpretes. Mas também um segundo critério de canonicidade era o uso no culto judaico. Então, se aquele texto era usado no culto, a Igreja também reconhecia como inspirado. E um terceiro critério para textos do Antigo Testamento era o uso de tais escritos no Novo Testamento. Então, se Jesus citou o profeta Isaías, citou Jeremias, citou algum profeta, algum outro texto do Antigo Testamento, do Pentateuco, portanto a Igreja imediatamente reconhece aquele livro como inspirado, porque foi usado por Jesus e pelos apóstolos. Então, esses foram os principais critérios de canonicidade para os livros do Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, o primeiro critério fundamental para o reconhecimento de um texto bíblico é a origem apostólica. Portanto, se aquele texto provém de um apóstolo ou de algum varão apostólico, ou seja, de alguém que conheceu os apóstolos, como por exemplo São Marcos foi discípulo de São Pedro, São Lucas, discípulo de Paulo, e assim, são esses escritores que estavam ali no entorno dos apóstolos e no mesmo período apostólico. Então, esse foi o primeiro critério, a origem apostólica do texto. O segundo critério era o uso litúrgico. E, sobretudo,
um uso litúrgico estendido, né? Porque também tinha muitos escritos atribuídos aos apóstolos ou usado em liturgias locais. Nós vemos, por exemplo, o texto do pastor de Hermas foi muito usado na liturgia em algumas comunidades, mas a igreja reconheceu que não é um texto inspirado. É um texto muito bom, podemos tirar muito proveito, muito fruto espiritual da leitura do pastor de Hermas, mas não é um texto inspirado, portanto não forma parte do cânon bíblico. Um terceiro critério para textos do Novo Testamento é a ortodoxia daquela escritura. E também um quarto critério de canonicidade são as antigas listas do cânon. Desde a heresia de Marcião, né? Marcião foi um herege do século II, segunda metade do século II, que ele rejeitou todo o Antigo Testamento, ele aceitava somente o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. Para Marcião, para esse herege Marcião do século II, só Lucas e Paulo eram inspirados por Deus. E, portanto, ele rejeitava todos os outros escritos. Já a partir dessa época, a igreja começa a elaborar as primeiras listas de textos inspirados. Por exemplo, o cânon muratoriano foi uma lista descoberta alguns séculos atrás, uma lista muito antiga que contém os livros também do Novo Testamento. Não é uma lista completa, mas ali já é um indício dos textos seguros do Novo Testamento. E, portanto, em base a esses critérios, se usam normalmente as seguintes terminologias. Então, os livros protocanônicos, que são aqueles que foram aceitos como canônicos desde sempre e sem discussões pela igreja, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, até mesmo os 4 evangelhos, né, exceção de Marcião e seus discípulos, mas os 4 evangelhos tiveram grande aceitação em todas as igrejas. As cartas de Paulo, à exceção de algumas comunidades de hereges ebionitas que rejeitavam o apóstolo Paulo, os textos paulinos eram aceitos por quase toda a totalidade dos fiéis, sem discussão. E depois livros deuterocanônicos, né? Protos significa primeiro, deutero significa segundo, ou seja, os livros deuterocanônicos são aqueles que foram aceitos em segundo lugar, que tiveram algum momento de discussão, de dúvida em alguma comunidade sobre a sua autenticidade. Como, por exemplo, o livro do Apocalipse, ou até mesmo alguma carta católica, como a carta de São Judas, a segunda Pedro, que às vezes em alguma comunidade se discutiu a sua autenticidade. Portanto, esses são os critérios de canonicidade, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. E o Catecismo da Igreja Católica nos vai dizer o seguinte, no número 120. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras. Comporta para o Antigo Testamento 46, 45, se contar Jeremias e as Lamentações como um só. E para o Novo, 27 escritos. Então temos 46 escritos do Antigo Testamento e 27 escritos do Novo Testamento. Essa é a totalidade dos livros que a Igreja reconhece como canônicos e que foram depois definidos no Concílio Vaticano I
em sua integridade. O Concílio de Trento foi o primeiro concílio que apresentou uma lista integral dos livros da Sagrada Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E o Concílio Vaticano I confirmou a inspiração divina dessa lista fornecida por Trento. Para o Antigo Testamento, continua o Catecismo da Igreja Católica, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes ou Coelet, também chamado de o livro do Eclesiastes, depois o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben Sirá, ou Eclesiástico, também chamado de Sirácida, o livro de Isaías, Jeremias, as Lamentações de Jeremias, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros canônicos do Antigo Testamento em sua totalidade. E para o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo, aos Romanos, a 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, a 1ª e 2ª carta a Timóteo, a carta a Tito, a Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e a 2ª Epístola de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o livro do Apocalipse. Então são estes os livros canônicos que a Igreja reconhece na sua totalidade. Portanto, então, na aula de hoje, nós vimos o tema da canonicidade da Igreja. A Igreja, durante os primeiros séculos, foi, com seu discernimento e também o seu uso pastoral, litúrgico, a Igreja foi discernindo os textos inspirados por Deus. Essa primeira lista, a lista definitiva, ela veio só com o Concílio de Trento no século XVI. E depois o Concílio Vaticano I, no século XIX, ele vai declarar o dogma da inspiração bíblica desses livros elencados, listados em Trento. Então, a canonicidade da Igreja, desses livros, nos fala também sobre a vida da Igreja. A Igreja que crê em Cristo vivo e verdadeiro e, portanto, reconhece a voz de Cristo, a palavra de Cristo nesses escritos, seguindo justamente esses critérios de canonicidade, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo. E devemos falar, existem ainda hoje cristãos, sobretudo aqueles provenientes da Reforma Protestante, que não aceitam todos os livros que a Igreja aceita como canônicos. Rejeitam alguns do Antigo Testamento e rejeitam também alguns do Novo Testamento. A mesma coisa os judeus, né? Os judeus, em geral, rejeitam o Novo Testamento e não aceitam alguns dos livros que nós consideramos como canônicos, também do Antigo Testamento. Sobretudo aqueles que foram escritos em língua grega, como o livro da Sabedoria, alguns capítulos do livro de Daniel, etc.
eles seguiram o critério da língua hebraica para definir o cânon judaico das Escrituras. Mas a igreja, seguindo a tradição da Bíblia dos 70 e também o uso dos apóstolos, o uso de Cristo do texto bíblico, chegou a esse discernimento desses 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento.